Vamos ver aqui. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de passar para você alguns conceitos que eu acho muito importantes aqui e sobre sistema endócrino. A palavrinha excreção diferencia-se da palavra secreção. Excreção é um processo de eliminação de produtos metabólicos residuais do corpo. Então você excreta aquilo que você não vai mais usar. Então você excreta produtos do metabolismo residual, tá? Por exemplo, de excreção, a ureia, creatinina. Então, são substâncias que o nosso organismo, né, elimina o excesso de sódio, até mesmo de água. Quando você bebe muita água, seu corpo acaba excretando e eliminando essa água do nosso corpo. Então, ele põe para fora. Já a secreção é a produção e liberação de uma substância fisiologicamente ativa por uma célula ou glândula. Então, daí, quando uma célula ou glândula libera, por exemplo, um hormônio, ela está secretando, gente, secretando uma substância que é metabolicamente, fisiologicamente ativa. E a glândula? A glândula são células, tecidos, órgãos, cuja função, né, é de elaborar certas substâncias que são usadas em outras partes do organismo. Secreta. Então, a glândula pode ser tecidos glandulares, células glandulares ou órgãos que são formados por glândulas que secretam essas substâncias fisiologicamente ativas. Então, nós temos dois tipos básicos de glândulas, né? A glândula endócrina e exócrina. As glândulas exócrinas, elas secretam produtos em ductos. Então, a exócrina tem um ducto que se abre em cavidades corporais, luz de um órgão ou na superfície externa do corpo. Então, você tem glândulas que secretam substância no intestino, ela produz a substância e libera no intestino. E tem, por exemplo, outras glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, liberam substâncias, o suor na nossa pele. Então, ela tem um canal, um ducto, como se fosse um caninho ligando essa glândula até uma extremidade, certo? Já as glândulas endócrinas, elas secretam produtos, hormônios, no líquido intersticial. Nem sempre uma glândula endócrina produz hormônios, ela pode produzir secreções, né? Suor, lágrimas e substâncias sebáceas não são hormônios, né? Já as glândulas endócrinas, elas produzem hormônios no líquido intersticial, né? Que é o líquido ao entorno dessa célula, o líquido vizinho a uma célula, o líquido intersticial. Entre várias células, elas estão ali conectadas através do espaço intersticial entre as células, né? Onde se difundem vias capilares por todo o corpo. Então, ela libera no espaço intersticial e esse cai num vaso sanguíneo e é transportado por todo o corpo. Isso é feito pelas glândulas endócrinas. E o hormônio? O que é o hormônio? Que eu já falei, é uma secreção de células endócrinas que altera a atividade fisiológica da célula-alvo. Então, o hormônio tem uma célula-alvo e ele altera a atividade fisiológica desta célula, né? Então, nós temos aqui um exemplo de uma glândula exócrina. Você tem aqui as células glandulares, né, que produzem a sua secreção, e essa secreção é liberada aqui e tem um ducto comunicando com a parte externa. Então, libera aqui na sua parte externa. Então, uma célula glandular, uma glândula exócrina. Tem um ducto comunicando, então libera aqui suor, libera substâncias oleosas, como as glândulas sebáceas, né, que dá oleosidade à nossa pele, ou até mesmo glândulas intestinais, lá que liberam substâncias direto na luz do intestino. E a glândula endócrina, ela produz necessariamente os hormônios, né? Então, ela não tem um ducto comunicando, ela tem o que? Do lado dela um vaso sanguíneo. Então, você vê aqui um vaso sanguíneo, aqui as células endoteliais, essas células achatadinhas, tem 3 células aqui, endotelial, e ela secreta o seu produto aqui para dentro desse ducto. Isso cai num vaso maior e é transportado
por todo o corpo. Então, temos vários exemplos de glândulas. Glândulas salivares, produz a saliva, que tem várias enzimas, né? Principalmente a amilase. A hipófise, que produz uma série de hormônios. A tireoide, que produz o TSH, que produz o T3 e o T4, o hormônio T3 e o hormônio T4. Então, a hipófise, que produz vários hormônios, a CTH, TSH, que a gente vai ver futuramente ali, GH. Nós temos glândulas digestivas, né, que produz secreções lá, enzimas, glândulas da paratireoide, sebáceas, glândulas suprarrenais, sudoríparas e de glândula pineal. Dessas glândulas, as glândulas exócrinas, nós temos, que tem o canalzinho, então nós temos as sudoríparas, os suporíparas, que são que produzem o que? Suor, né? Sudoríparas. As sebáceas, né, que produzem a oleosidade na nossa pele, as glândulas digestivas e salivares. Essas são glândulas exócrinas, que tem um canal dúctil que conecta a glândula com a luz, com o meio exterior. Já as glândulas endócrinas, que produzem hormônios, são várias, ó. Hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, pineal, hipotálamo, timo, pâncreas, ovário, testículo, rim, estômago, fígado, pele, coração, toda placenta, tecido adiposo, são glândulas formadas por células endócrinas. Então, elas liberam seus hormônios nos vasos sanguíneos. Então, nós temos aqui uma imagem com todas as glândulas, a maioria das glândulas. O hipotálamo, a hipófise aqui no cérebro, a glândula pineal, né? A tireoide está localizada aqui, depois da traqueia, nós temos o timo, né? Coração, também a pele produz o fígado, as principais suprarrenal, o rim, o útero, né, ovário, testículos, são todos, possuem glândulas, a glândula paratireoide também. E qual que é a função do hormônio, né? Então, eles têm uma função de regulação, então eles regulam a composição química, o volume de líquido intersticial, controlam o metabolismo e o equilíbrio energético, contração de fibras musculares, né? Então, a adrenalina e noradrenalina, né? Secreções glandulares, os hormônios controlam essas glândulas, estimulando essas glândulas a produzir mais ou menos hormônio, controla o crescimento e o desenvolvimento celular, então tem hormônios como o hormônio do crescimento, que estimula o crescimento dos ossos, regula o funcionamento dos sistemas genitais, então, à medida que você entra na puberdade, a tua hipófise libera mais LH, FSH, e estimula o testículo, o ovário a desenvolver, ajudam a estabelecer os ritmos circadianos no nosso corpo, principalmente a glândula pineal, que controla o sono através da melatonina, e assim por diante. A gente vai vendo aqui todos os hormônios, moçada.